funciona assim, ó. A enzima CK, creatina quinase, ela vai pegar a creatina, que é essa molécula, vai pegar um ATP e vai pegar um fosfato do ATP e colocar na creatina. E aí você transforma a creatina em creatina fosfato. Beleza? Então é isso que acontece. Aí você tem a creatina fosfato. Para isso que serve a CK. Para colocar fosfato na creatina. Para que eu preciso de colocar fosfato na creatina? Porque a primeira fonte de produção de ATP que uma célula muscular tem é a creatina fosfato. Antes da glicólise, antes da beta-oxidação. Então o que você está vendo aqui, ó? Esse é o ADP e esse é a creatina fosfato. Esse fosfato, ó, ele se junta ao ADP produzindo o ATP. Beleza? É a mesma enzima que faz isso. A mesma enzima que brinca de colocar o fosfato na creatina fosfato e tirar o fosfato e colocar no ADP para a produção de ATP. Beleza. Quais são os principais órgãos que tem isso? Essa enzima, que a gente chama ela de CK, você vai ter a CKMM, você vai ter a CKMB e você vai ter a CKBB. Era para ter 2 Bs aqui. Beleza? O que significa então CK, creatina quinase? Para que ela serve? Para colocar o fosfato aonde? Na creatina. M vem de músculo. Então existe a creatina quinase no músculo estriado esquelético. Existe a creatina quinase no cérebro. B vem de brain, de cérebro. Existe a creatina quinase que está no músculo do cérebro. Beleza? No caso do nosso marcador molecular, SCKMB significa que ela está presente principalmente no músculo cardíaco. Então você encontra tanto no cérebro quanto no músculo cardíaco. Qual a grande sacada aqui? Imagina, uma pessoa que tem AVC, acidente vascular cerebral, ela vai danificar células neuronais. E ela vai liberar para a corrente sanguínea o que do seu neurônio? CKBB. Então, nossa, eu tenho muito CKBB, que é a creatina quinase, que deveria estar no cérebro na corrente sanguínea. Significa que a pessoa teve um acidente vascular encefálico. Beleza? A pessoa está correndo e deu uma contratura muscular do músculo quadríceps, tríceps, qualquer músculo. Fez academia e meu músculo está doendo pra caralho. O que aconteceu? Rompi a musculatura e foi liberado qual CK? ME. Show de bola? E quando você chega lá no coração, tive um infarto, qual infarto que vai? O infarto vai liberar qual principalmente? A CKMB. Na grande verdade, isso que eu acabei de te falar é para quem não entende muito. Porque na grande verdade funcionaria assim, ó. Essa enzima, ela tem uma parte que está muito presente no cérebro e outra parte que está muito presente no músculo. Então, a gente brinca mais ou menos assim. Eu tenho um anticorpo e esse anticorpo pode reconhecer a parte que a gente chama de brain ou a parte que a gente chama de músculo, de muscle. E aí, o que você tem que pensar? 2 coisas. Imagine. A CKMB, ela é extremamente utilizada quando o paciente, esse sou eu, ó. Eu sou o paciente. Beleza? Esse é meu coração. E eu não estou fazendo exercício físico. Não estou. E eu não tive problema cerebral. Não. O meu cérebro está ok. E o meu músculo, cadê meu músculo? Ó, esse é meu músculo, esse é meu braço, fazendo joinha para você. E o meu músculo está ok. E eu tive um infarto, olha o meu coraçãozinho chorando. Beleza?
Neste caso, que eu não tive nenhum problema, eu vou usar a CKMB como marcador. Tá. Se eu agora, junto com o infarto, tive um problema cerebral, o anticorpo que eu tenho que utilizar vai ser o anticorpo que reconhece o M. Não pode ser um anticorpo que reconhece o B, porque senão você vai ter um problema de duplo sinal. Por quê? Porque o cérebro vai liberar o CKBB. Se o meu anticorpo reconhecer isso aqui, ó, ele também reconhece isso. Então não seria ideal. A recíproca é verdadeira. Se eu estiver fazendo exercício físico e agora o meu problema for no músculo, tive um problema no músculo, vou colocar uma carinha chorando. Então, qual parte que não pode ser utilizada? A parte M, porque o músculo vai liberar o CKMM. Então, se eu utilizar um anticorpo contra a parte M, eu vou ter duplo sinal. Então, teoricamente, para que você utilize CKMB como fonte de biomarcador molecular, você tem que descartar problema de musculatura estriada esquelética e problema de acidente vascular encefálico. Beleza? Você tem que descartar esses dois. Você fala assim, nossa, que beleza. Eu só tenho a CKMB que veio do coração na corrente sanguínea, então eu tenho o marcador de infarto. Isso é muito sério. A maioria das vezes, quando uma pessoa infarta, ela está fazendo algum tipo de atividade física. Tá? Velhinho está nadando, infartou, correndo na esteira, infartou, utilizando algum fármaco para ter relação sexual, infartou. Isso é muito comum. Tá bom? Entendeu a brincadeira? Jura? Então, ó, quando você pega na eletroforese, ó, é isso que cada tracinho preto desse representa uma proteína. Beleza? Perceba que você tem aqui, ó, a proteína que representa a CKMM, a proteína que representa o CKMB e a proteína que representa o CKBB. Beleza? E aqui está o nosso paciente. Perceba que esse paciente aumentou a expressão de quem? De CKMB. Claro, então eu coletei o sangue desse paciente, fiz uma eletroforese, depois, que é uma técnica bioquímica, depois eu fiz um Western blot, que é uma outra técnica bioquímica, para me visualizar a concentração da proteína. E aí eu falei, nossa, eu achei a proteína que é o CKMB. Então essa pessoa aumentou a expressão de CKMB, significa que é uma pessoa que teve infarto. Bonitinho? Aí você confirma o infarto. Tá. Uma outra enzima que era utilizada e hoje não é mais, chama-se lactato desidrogenase. A lactato desidrogenase serve para quê? Para transformar piruvato em lactato e lactato em piruvato quando falta oxigênio. Antigamente essa aqui era a enzima que eu mais gostava e que eu cobrava em todas as provas. Hoje eu não cobro mais porque parou de usar. Mas qual é a lógica disso aqui? Ó? Você lembra? Por que eu gostava dessa enzima? Porque você sabe que a glicose vai passar pela glicólise e vai se transformar em quem? Em piruvato. Aí você decorou o passo primeiro, o terceiro, o sexto e o 10º. Esse piruvato, ele tem dois caminhos. Ou ele entra na mitocôndria e vira acetil-CoA, ou ele fica no citosol e vira lactato, que a galera gosta de chamar de ácido lático. Beleza? Quando vira lactato? Quando está faltando quem? Oxigênio. Então, quando está faltando oxigênio, a mitocôndria não funciona, aí o piruvato não entra na mitocôndria porque ela não está funcionando. Aí você tem, então, um aumento da
a atividade da lactato desidrogenase, transformando o piruvato em lactato. Perceba que o piruvato, ele está desprotonado, ó. O lactato também está desprotonado. Como é que você transforma o lactato em ácido lático? Coloca o hidrogênio aqui, ó. Beleza? Qual é o pH para que isso seja uma verdade? 4,3. Então você teria ácido lático no seu corpo se dentro da sua musculatura tivesse um pH 4,2. É quase uma raridade isso acontecer. Então, na verdade, a gente tem lactato, não tem ácido lático. Deu certo? Então, por que eu gostava dessa enzima? Porque você tinha que relacionar glicólise, formação de piruvato e diminuição de oxigênio, que é a hipóxia. Eu gostava muito dela, mas a gente não usa ela muito mais. Por que a gente não usa? Porque ela está presente em todas as nossas células. Aí, se a pessoa sofre infarto e tem qualquer outro problema de qualquer outra célula, essa proteína vai na corrente sanguínea. E aí você não sabe se veio do sangue, se veio de alguma outra célula ou se veio do coração. Então, é totalmente inespecífica. O que a galera tem feito? Tem visualizado que existem diferentes tipos dessa proteína. E talvez isso vai voltar a ser utilizado. Você tem, então, a lactato desidrogenase 1, 2, 3, 4, 5. E perceba que a lactato desidrogenase 1 está presente no coração, mas também existe a 2 que está presente no coração. E aí a gente não sabe, não está presente só no coração. Perceba que está no endotélio, nas hemácias, nas químicas. E por isso que a gente não utiliza. Fechou? Então é bastante inespecífico. Agora, o que a gente cobra muito na prova de vocês? E a gente está finalizando a nossa aula. Não é essa, desculpa. É isso que a gente cobra muito agora para vocês. Que é a nossa troponina. Porque o que você sabe? Primeiro período. Que existe um complexo de troponina, certo? Esse complexo é formado por quantas proteínas? Que é a troponina T, a troponina I e a troponina C. Lembra? A C é que liga o íon cálcio. A I é de inibitória. E a T é da tropomiosina. Destas três, duas, que é a troponina T e a I, são os principais marcadores de infarto que existe. Então perceba, o que acontece teoricamente? Teoricamente você visualiza assim. Essas troponinas, elas deveriam estar literalmente envolvendo os filamentos de actina. Quando a célula entra em cãibra e ela morre literalmente, as bolotinhas que são as troponinas, elas são quebradas e jogadas para a corrente sanguínea. E aí você visualiza a troponina T e a troponina I na corrente sanguínea. E essas troponinas T e I são isoformas diferentes das troponinas T e I do músculo estriado esquelético. O que significa? Que, embora tenham a mesma função, são proteínas diferentes. E por isso que a T e a I, que vem do coração, pode ser utilizado como um marcador de infarto, porque elas são diferentes da T e da I, que vem da musculatura estriada esquelética. São proteínas que têm a mesma função, mas elas têm consequência de aminoácidos distintos. Aí os anticorpos conseguem falar, nossa, realmente essa é do coração. Não, essa é do músculo estriado esquelético. Então, isso seria o padrão ouro para você falar, teve infarto, não teve infarto. Olha o que eu estou dizendo. Não é todo supra de ST que é infarto. Beleza? Então, não é. Eu olhei no eletrocardiograma, vi um supra de ST. Eu estou vendo infarto? Não obrigatoriamente.
Então você associa o supra de ST com troponina T, troponina I ou CKMB. E aí tem a nossa lógica. Volto para cá. Olha só. A CKMB, ela tem um pico de 24 horas. A troponina I tem um pico de 24 horas. Mas a troponina T tem um pico de 12 horas. De 12 a 2 dias. Beleza? E o que a galera gosta de utilizar muito quando o paciente está acamado? A mioglobina. Embora seja um dos mais inespecíficos, ele é importante para visualizar se você teve repetição de infarto. Por quê? Porque ela aumenta de 6 a 7 horas pós-infarto. É o pico dela. O que é a mioglobina? É a proteína que gruda o oxigênio dentro da musculatura. É como se o oxigênio tivesse uma reserva, aliás, as células tivessem uma reserva de oxigênio que se chama mioglobina. É exatamente por isso que as musculaturas continuam contraindo pós-morte, porque ainda tem oxigênio dentro dela, grudada na mioglobina. Por que a mioglobina ela não pode ser utilizada para infarto todas as vezes? Porque é inespecífica. A gente não sabe se ela veio da musculatura esquelética ou cardíaca. Por que ela pode ser utilizada como validador de infartos frequentes? Porque se a pessoa estiver acamada, ela não está teoricamente destruindo a sua musculatura, ela não está fazendo exercício, então a mioglobina que está sendo liberada, teoricamente, está vindo do coração e não do tríceps da pessoa, porque a pessoa está deitada, parada, sem fazer nada. Aí se a pessoa estiver fazendo musculatura e qualquer outra coisa, a mioglobina não é utilizada. Beleza? E aí você tira foto disso. E a gente finaliza. Você fala, beleza. Aqui tem várias proteínas, mas eu vou te mostrar 3 que você vai lembrar. Vou circular as 3 que você não pode esquecer. As outras não usa muito mais. Tá? Ó. As 3 que você não vai esquecer foi as que a gente acabou de discutir. CKMB, troponina I, poderia ser também a troponina D, e a mioglobina. Perceba que o pico da mioglobina, ó, ela acontece de 3 a 6 horas. O pico da CKMB e da troponina I acontece de 12 a 24 horas. Então, qual é a brincadeira? A brincadeira é assim, gente. Ó, chega uma pessoa até você e essa pessoa fala assim, nossa, eu estou com uma dor no peito. Aqui é você que está na salinha do médico. Você é o médico aqui dentro. Aí chega essa pessoa até você e fala, nossa, meu peito dói. Ou alguém que está acompanhando ela. Aí você pergunta, mas essa dor começou que dia? Muitas vezes a pessoa não lembra, porque pode ter acontecido e ela ter desmaiado, ou ela pode ter falado assim, nossa, começou hoje de manhã, e pode ter sido ontem à noite, enquanto ela dormia. Aí você faz eletro e essa pessoa está com supra de ST. Você fala que beleza, essa pessoa está infartada. Aí a pergunta é, quando que ela infartou? Beleza? Se você medir e tiver pico de mioglobina, significa que ela infartou em qual tempo? Há 6 horas atrás. Se ela tiver pico de CKMB ou de troponina I, significa que foi 12 horas atrás. Tudo bem? E aí depois, a CKMB e a troponina I, elas diminuem de 24 a 48 horas. Se depois disso você tiver um outro pico das duas, significa que esse paciente teve outro infarto. Então você consegue predizer quando foi o infarto e se realmente ele aconteceu. Tudo bem? Beleza?
Então, isso a gente cobra muito de vocês, essa lógica de pensamento, tá? E aí, eu vou passar para vocês, já nas nossas aulas em pequenos grupos, uma tabelinha, que é a tabelinha que o pessoal tem utilizado hoje em dia, para saber exatamente qual marcador e em qual hora a gente vai utilizar. E aí você vai levar essa tabelinha como uma fonte de consulta. Tá bom? Eu vou entregar para vocês nas nossas aulas em pequenos grupos, quando a gente estiver visualizando os elétrons. Deu certo, pessoas? E eu vou colocar ainda hoje para vocês a nossa aula da semana que